Seja muito bem-vindo ao Reviva. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que assiste a gente, se você se preocupa com a igreja local, se você tem preocupações com a sua liderança, com os ministérios da igreja local, com a missão da igreja local, esse é seu espaço. Eu peço que você use esse tempo aqui antes da gente começar a nossa conversa para distribuir esse link, convidar outras pessoas, outros líderes da igreja, para junto com você assistir esse programa. Se você é o pastor da sua igreja local, convide a sua liderança, o seu conselho a estar junto com a gente. E se você é um líder, convide os demais líderes, o seu pastor, para juntos continuarmos conversando sobre a vida da igreja local. Nós temos feito diversos programas ao longo desta série sobre a revitalização da igreja local. Já falamos sobre diversos assuntos e os últimos têm sido assuntos bem práticos, voltados para a pregação, para a missão da igreja, para a recepção da igreja local. E hoje, ao final desta série sobre revitalização, nós vamos conversar sobre a espiritualidade, sobre a formação espiritual, tanto do líder quanto de uma comunidade que vive o processo da revitalização das suas esferas, dos seus aspectos e ministérios. Mas isso a gente começa logo depois da vinheta e a gente volta para conversar. Muito bem, estamos de volta aqui com o Reviva, hoje para falar sobre um olhar atento à espiritualidade. E para isso, eu tenho aqui comigo o pastor Josias. Pastor Josias é pastor em Vila Nova, Curuçá, ali na Zona Leste, né? Convenção Paulistana Leste, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Josias. É isso aí, pastor Júnior Mendes, muito obrigado pelo convite, estar aqui, é um prazer estar juntamente com os irmãos para falar de espiritualidade, que é um assunto que enche o nosso coração, é sempre bom falar desse tema, né? Muito legal, por isso que você está aqui com a gente hoje para falar sobre este aspecto da espiritualidade, né? E eu já queria começar, antes de entrar nos aspectos que estão pontuados aqui no meu roteirinho, eu queria conversar contigo de uma faceta, de uma preocupação que a gente tem aqui no Reviva. Quando a gente começa o Reviva ele traz uma preocupação muito prática, né? Então, na grade da TV Viva Promessa, nós temos programas como Texto e Contexto, a própria Escola Bíblica, programas que têm um foco maior, né, de um ponto de vista bíblico, né? E aqui no Reviva, não que a gente não tenha essa preocupação, a gente também tem, mas a conversa acaba sendo muito prática, né? Então, por vezes, a revitalização ela já carrega alguns preconceitos e eu acho que esse programa tem servido, tem ajudado pastores, líderes, gente que está vivendo a igreja local a identificar que algumas preocupações que existem no termo a gente poderia diminuir porque existe uma responsabilidade bíblica no que está sendo feito, existem também base forte no Novo Testamento sobre a revitalização, a importância de revitalizar igrejas e o que isso realmente significa. Mas com tudo isso, você ainda tem, mesmo se olhar aí na timeline do programa, os aspectos são práticos, né? Recepção da igreja. Então, mexe aqui, mexe ali. Na minha igreja local, os pastores que vieram aqui para falar de recepção, o que vem fazendo, como mexeram na pregação, nos aspectos da linguagem, os aspectos da contextualização, como é que a gente mexe no sentido de fazer missão para os não alcançados no nosso entorno. Tudo isso remete para aspectos muito práticos dessa conversa. E aí, às vezes fica a impressão que a gente deixou de lado a preocupação com a espiritualidade, com a formação espiritual, tanto do líder quanto da comunidade. Queria te ouvir um pouco na sua experiência do processo da revitalização, como é que a gente pode ajudar o pessoal que está aqui junto com a gente a quebrar esse preconceito também, né? Que a revitalização, aliás, se revitalização significa trazer vida de novo para a igreja, a espiritualidade é fundamental, né? Ela é o centro disso, né? Embora que
todas essas coisas que você elencou são importantes, deve se levar a cabo, né? Mas nós não podemos perder de vista que nós estamos trabalhando com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, e que ela tem um caráter espiritual, né? Então, essas demais coisas servem para dar suporte a essa vida de Cristo que deve pulsar na comunidade local, deve pulsar na igreja, no seio da igreja, né? Então, é de fundamental importante a gente falar realmente desse transcendental ou da parte invisível, né? Sim. Porque as demais coisas são visíveis. A recepção ali, o púlpito, a cor e tal, tantas coisas práticas que são visíveis, mas e aquela invisível, que é o reino de Deus, né, em ação na igreja, trabalhando dentro do coração das pessoas. Isso é importante, né? E a gente não consegue ter um êxito, um sucesso, se a gente fugir disso. Se ficar somente nas coisas práticas, a gente pode ter um clube muito bem quisto, né? Pode parecer muito um clube, se faltar a essência, que é a espiritualidade, que é o caráter de Cristo, é o imitar a Cristo, né? Isso faz parte, é o que vai distinguir uma igreja de um clube. Os outros clubes têm boa recepção, tem um local agradável, tudo que a gente procura também. Boa comunicação para a nossa comunidade local. Outras instituições também têm isso. Mas qual é o diferencial dessas instituições para a igreja? É justamente a espiritualidade, né? É a teologia em ação na vida das pessoas, que vai desembocar de uma maneira prática. Não pode ficar, por ser uma coisa transcendental, ficar também só na teoria, né? Sim. Isso precisa ir para a prática também. E aí é nessa prática que nós vamos ver os frutos disso acontecer, onde a gente vai enxergar o sucesso da revitalização, vendo os frutos dessa espiritualidade sadia e madura acontecendo na igreja. Não dá para a gente fazer isso ou falar disso sem buscar essa parte. É aquele conselho, aquela fala que Deus fala com Jeremias, né? Quando ele reclama de alguns que estão fazendo a obra do jeito deles, e Deus diz: calma, Jeremias, fica tranquilo, porque eles não compareceram no meu concílio, né? Então, esse estar no concílio, na presença de Deus, buscando essa maturidade espiritual, é o que vai nos dar autoridade para a gente liderar nossas igrejas, para a gente pregar o evangelho com maior autoridade. A gente precisa desse contato, dessa intimidade com Deus, de comparecer no concílio dele, para que faça sentido todas as outras coisas que fazemos como igreja, né? Muito bom. Antes da gente entrar aqui do ponto de vista prático dessa espiritualidade saudável, na sua fala me destaca um negócio que eu acho muito importante por dois aspectos, e eu acho que tem que ter muito cuidado para tratar disso, né? Muitas vezes o projeto um projeto de revitalização ou de plantação, como você bem disse, né? Tá muito organizadinho, e tem que ser mesmo. Eu acho que tem que ter essas preocupações, e às vezes, por conta de uma questão, de uma espiritualidade mais distante do líder, que não comparece, como você disse aí, nesse concílio, nessa presença de Deus, isso não avança. Por vezes, há esse estar na presença de Deus, e também para pegar o próprio Jeremias, né? Por vezes, é necessário uma paciência e convicção dessa fé, né? Porque Jeremias, ele prega num momento também que aparentemente é um ministério que parece que não gera o fruto. Ele mesmo se debate muito com Deus, né? Com relação à pregação dele. Então, assim, a vida espiritual é fundamental e ela vai gerar fruto. Ponto e acabou, né? É o que a gente aprende em tantos textos, e principalmente em João 15, né? Quem está ligado à videira certamente dá fruto, né? Só que para não cairmos no pragmatismo, né? Isto é, sem espiritualidade, sem fruto. Com espiritualidade, fruto, mas no tempo de Deus, né?
Exatamente, porque assim, como eu falei, essa parte invisível depende de Deus, né? A gente faz a parte dando aquela ideia da treliça videira, né? Dando Sim. todo o suporte para que ela cresça. Mas o crescimento vem do Senhor e vem no tempo de Deus. E assim como a tarefa de Jeremias, que ele lidava com uma tarefa muito grandiosa, que ele não estava tentando revitalizar uma igreja local. A tarefa dele é revitalizar uma nação, né? E imagina a dificuldade por trás disso. Então, a gente vê que ele vai ter ali basicamente 52 anos de ministério, né? Tentando revitalizar a nação de Israel, e os frutos não chegaram conforme a perspectiva dele, né? Por isso que ele é conhecido também como o profeta chorão, que ele reclama muito, né? Ele quer esses resultados acontecendo, ele prega e não vê. E tanto na plantação como na revitalização, a paciência, né, é um item espiritual do líder fundamental, da liderança também, principalmente para o mundo de hoje que está sendo moldado mais para as gerações Z, né, e Y, que querem as coisas acontecendo numa velocidade muito grande e às vezes a liderança pode ficar impaciente. O pastor propõe um caminho de espiritualidade para a igreja e de repente em alguns meses não veio fruto, já acha que não é o caminho certo, que tem que abordar e ir para uma outra direção. A revitalização ela precisa de tempo, né? Se eu não me engano, eu acho que é Gregório o Grande que ele vai comparar a igreja, por exemplo, a uma noiva. Ele vai fazer umas divisões interessantes. Ele vai falar que a igreja antes do Pentecoste é a noiva menina. A igreja depois do Pentecoste ele vai falar como a noiva jovem, com vida, e depois já no tempo dele que ele está se batendo também com uma reforma, uma revitalização da igreja, instituição como um todo, ele fala que ali já envelheceu e aí assim como uma mulher também já em idade avançada, ela não reproduz. E aí a ideia dele é trazer a igreja a ser jovem, a ter vida novamente para se reproduzir. Mas esse processo, se a gente pensar a igreja local, o processo de uma igreja ainda de uma idade muito tenra, uma igreja menina, como ele pensa, até chegar à maturidade, que estiver pronta para uma reprodução, isso vai um tempo, né? E aí a gente precisa da paciência, que é uma virtude, né? Que a espiritualidade vai ajudar muito nisso, em olhar o tempo de Deus, olhar a soberania de Deus, esperar o tempo de Deus, mas nunca de braço cruzado, né? Sempre na obra, sempre trabalhando. Nos projetos, seja de revitalização ou plantação, quem assiste Reviva sabe, né? Meu foco é muito mais na missão urbana e plantação do que na revitalização, né? Mas a consistência, a convicção, a paciência e a certeza do chamado de Deus é algo que você precisa cultivar muito fortemente, porque senão a crise emocional vem, o desespero bate, a vontade de mudar tudo a cada ventania ou onda que se enfrenta. Então, assim, buscar consistência, convicção é algo que necessário, e essa paciência, né? Aí, para a gente, então, entrando nos aspectos práticos, Josias, vamos começar, obviamente, pela espiritualidade da liderança, talvez até do líder, do pastor, né? Porque nós temos um mau hábito, para confessar pecados aqui, né? Que a gente acaba estudando a palavra de Deus com vistas na alimentação do outro, né? Do outro. A gente se aproxima do texto para preparar uma aula, para preparar uma palestra, para preparar uma pregação, para preparar um aconselhamento, mas por vezes nós negligenciamos que a Bíblia fale contra nós. Pregar para nós Pregar mesmos, para né? nós, né? Exatamente. Mas antes, eu gostaria de fazer assim uma diferenciação que eu acho Ótimo. muito importante,
Porque, principalmente no meio espiritual, quando a gente passa a falar em espiritualidade, talvez algum irmão falou, opa, vai falar de um tema que eu gosto, que são os carismas do Espírito, né? No meio pentecostal, para muitos, vão reduzir a espiritualidade aos dons do Espírito Santo, né? É normal a gente chegar numa igreja e alguém falar assim, olha, fulano é espiritual. Você pergunta por quê? Ele fala em línguas, ele tem revelações, né? Ele é espiritual. Conquanto isso faz parte da espiritualidade também, mas não se reduz somente a isso, né? Então, a espiritualidade, ela tem a ver basicamente com o caráter, né? Com os frutos do Espírito. Então, abrange todos os dons também, mas ali o imitar a Cristo, né? O ser parecido a Cristo, isso faz parte disso que a gente chama de espiritualidade, né? E vai, então, englobar ali várias práticas, disciplinas interiores que vão desembocar em disciplinas exteriores também. E o líder, o pastor, ele precisa, assim como a liderança, estar bem afinada, ajustada com essa questão. Porque no mundo que nós vivemos hoje, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas estão desajustadas emocionalmente, enxergar num líder uma figura centrada, uma figura com as suas emoções em ordem, né? Alguém que não se desespera por alguma coisa, porque alguém pode olhar e falar assim, já basta o meu desespero, né? Mas seguir um líder que não está se batendo e não consegue encontrar o caminho, fica meio difícil. Então, a liderança, ela precisa desse momento com Deus, de desenvolver as disciplinas interiores. A oração vai entrar como uma ferramenta importantíssima, imprescindível nisso, assim como na pregação que você falou, que o líder, ele está com tanta demanda que quando ele vai ver, ele tem dificuldade até de ler a Bíblia de maneira devocional. Sim. Quantas vezes eu não me peguei nisso assim, né? Eu tô na minha devocional e aí, rapaz, olha, já enxerga as divisões do sermão, né? Aqui é o primeiro toque, aí depois fala, para aí, José, você tem que pregar para você primeiro, essa é a sua devocional, anota aí, depois você vai fazer um sermão, porque a gente precisa, né, desse momento e a gente pregar para nós mesmos, introjetar a palavra dentro de nós para crescermos em espiritualidade. A oração é algo parecido também. Se a gente for dar atenção somente aos inúmeros pedidos que a gente recebe, quando você vai ver no fim do dia você só orou por pessoas, né? Sim. Mas e a oração para você, pedindo para Deus ali para te ajudar a encontrar o caminho, te encontrar a paz interior, né? Colocar esse domínio próprio, a mansidão para liderar, gerir, né? As pessoas. É uma questão que a gente vê que a espiritualidade vai contribuir muito na gerência da vida pessoal. Tem muitas pessoas que estão terceirizando isso, né? Já não estão conseguindo mais gerir as pessoas, os próprios problemas da vida, né? Eu me dei com um caso há um tempo atrás em que eu aconselhando um casal da igreja, e ela gostou tanto que falou para uma outra pessoa que não é crente, né? Não faz parte da igreja, e falou do trabalho, como estava sendo maravilhoso, e ela mandou perguntar para mim se eu faria o mesmo trabalho com o filho dela, que estava dando trabalho dentro de casa. Então, assim, as pessoas estão sentindo dificuldade de relacionamento conjugal, de educar o próprio filhos, né? Teve uma outra pessoa que pediu para mim falar com o marido dela, que ele costumava, depois do grupo pequeno, chamar o pessoal para casa dela, né? Depois do grupo pequeno. E ela não estava gostando daquilo e queria que o pastor falasse com ele a respeito disso. Eu perguntei, você já falou com ele? Não falei, gostaria que você falasse. Então, assim, o pessoal chegou nesse ponto de não conseguir gerir coisas simples,
né, na vida e perde muito porque não parte para a espiritualidade. Vai ajudar a gente gerir nossas emoções, a gente chegar com mais clareza à proposta de vida cristã para a nossa família. E aí, quando se fala de igreja, é que essa importância se agiganta ainda mais, né? Para os líderes trabalharem com departamento, a gente seguir as disciplinas ali da contemplação, da meditação, oração, a palavra de Deus, essa espiritualidade, né, centrada no caráter de Cristo. Como que a gente consegue ser mais parecido com Cristo no mundo que vivemos hoje? Eu sei que não é uma tarefa fácil, a gente encontrar tempo para parar, para meditar, para ler, pensar, comparecer ao concílio de Deus para tomar as decisões mais assertivas, quer dentro da família, quer numa revitalização de igreja, num grupo de líderes. Isso é essencial. Você está falando, eu estou pensando aqui, né? Eu acho que a pandemia, esse período grande que a gente viveu, ressaltou mais ainda essa dificuldade, né? Sim. Porque nós vimos muitas igrejas, muitas pessoas, né? Que são, na verdade, a igreja, com uma séria dificuldade de lidar com uma espiritualidade fora do templo, né? Fora do encontro. Uhum. Não que o encontro não seja algo fundamental na vida da igreja, né? Eu acho que não sei você, eu estava muito cansado de live. Sim, todo mundo. Aquele culto em que você vai gravar e a igreja vazia, e você sai dali com aquela... Eu saí várias vezes com aquele sentimento amargo, assim, de queria estar com as pessoas aqui, ou aqueles dias que foi gostoso, assim, do ponto de vista da música que a banda cantou e a pregação, mas assim, puxa, eu queria que as pessoas estivessem aqui sentindo o que eu senti, mas a pandemia não permitiu. Só que ela mostrou pra gente essa terceirização mais clara ainda, né? As pessoas não sabem, não conseguem ter a sua própria vida devocional, né? Então, assim, do ponto de vista da liderança, até porque eu penso que a liderança ela pode, num processo de revitalização, uma liderança aos pés de Jesus, ela é fundamental no sentido de que a igreja perceba isso, né? E tenha esse exemplo, né? Eu penso que passa, e aí eu queria te ouvir nesse aspecto bem prático mesmo, assim, além da leitura bíblica, da oração, essas disciplinas. Assim, eu penso que no processo de liderança, você conseguir se achegar diante de Deus com transparência, no dia em que você está muito triste, desabafar com Deus. No meu caso, eu sei que tem casos que não funciona porque talvez gere mais crise. No meu caso, funciona compartilhar muito com a minha esposa, porque é alguém que está ali e que de alguma forma eu funciono para ela como suporte, ela para mim, para a gente ir lidando com as demandas que não são simples no processo de estabelecer uma nova visão, uma nova maneira de viver o evangelho para uma igreja. Por vezes as demandas são tão grandes. Então, assim, se humilhar mesmo diante de Deus, aceitar diante de Deus as situações difíceis e glorificá-lo nelas, sabe assim? Isso para mim, Josias, tem sido uma experiência revitalizadora do coração e transformadora. Senhor, obrigado. Tá bem difícil, tá bem complicado. Eu não sei por que eu tô tendo que passar exatamente por esse trajeto tão complicado, mas o fato de eu me abrir com Deus, das minhas frustrações, e ao mesmo tempo reconhecê-lo como Deus, mesmo enfrentando uma situação que na teoria você nunca vai enfrentar, mas na prática você vive, tem me ajudado a ter uma relação muito honesta diante de Deus. Eu acho que junto com a leitura, isso está dentro do processo da oração, né? Mas esse reconhecimento de o quão pequeno a gente é e o quão grande é Deus, e que a gente precisa passar por aquele trajeto que tantos heróis bíblicos, tantos personagens bíblicos passaram, um trajeto às vezes do desconhecido, é muito fundamental, porque se não, a gente explode para dentro ou para fora, né? Ou implode ou explode, né?
Eu glorifico a Deus por sua vida, porque assim, chegar a esse nível é um nível de maturidade, né, na espiritualidade que nem todos conseguem chegar, né? Eu costumo dizer assim que só se desilude quem se ilude. E a gente tem uma facilidade muito grande, né, de se iludir primeiro. Principalmente quando a gente está tratando da obra de Deus. Porque você pensa o seguinte, olha, eu vou me lançar nessa obra, é para Deus, eu não estou fazendo para Deus. Eu vou gastar meu dinheiro, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar minhas energias. Deus tem mais que abençoar isso e tem que ser um sucesso, né? Isso. Porque é para Ele que eu estou fazendo. Mas e quando não vem esse sucesso? É quando a gente se ilude com isso, né? Não é melhor a gente começar como Paulo começou, por exemplo? Você fala dessa clareza, dessa transparência, né, que a gente tem que ter com Deus, porque Ele tem com a gente, né? A gente olha para a palavra, a gente vê um Deus extremamente claro, né? Quando Ele manda Ananias falar com Paulo, é o seguinte, ó, fala para ele que eu estou escolhendo ele para ele ver o que é sofrer pelo meu nome. Paulo já começa bem. Não tem como ele se desiludir depois disso, né? Porque ele começa, não, tá, eu vou topar, Senhor, eu sei que é uma obra que eu vou sofrer. O problema é que a gente não olha para essa perspectiva, né? Para a gente tem que ser tudo sucesso, tem que tudo dar certo. A gente se ilude muito com essa parte. Se a gente, ao menos, começasse igual o Paulo diz assim, olha, eu vou começar um processo de revitalização. Eu sei que eu vou sofrer com esse negócio, porque é difícil. Vou plantar uma igreja. Eu sei que eu vou sofrer com isso, porque é difícil lidar com isso. E talvez quando vier as dificuldades, a gente já está preparado emocionalmente para isso. Eu sabia que eu ia sofrer, então vamos sofrer, vamos continuar sofrendo por amor a Cristo. Se vier alguns louros, algumas glórias, a gente glorifica a Deus. Diz assim, olha, Deus é tão misericordioso que eu estava preparado para sofrer, né? Mas olha a bênção que veio aqui, né? Então, assim, essa transparência que a gente tem que ter com Deus e até usando como canal uma outra pessoa, como você usa a sua esposa, é de uma suma importância para quem está lidando com a revitalização e com a plantação, porque a gente está lidando com o mundo espiritual. Sim. Que é muito incerto, né? Quantas vezes no processo lá na minha igreja local eu fiz alguma coisa esperando o resultado e esse resultado não chegou. E de repente tinha dia que eu estava tão cansado que dizia, eu vou ficar à deriva, o que o Espírito falar eu vou fazendo as coisas sem muito um planejamento. Isso não é para desencorajar planos e projetos, né? Mas tem vezes que você não se empenhou tanto naquilo e fala, rapaz, não é que deu certo? Olha o negócio, né? Como que deu certo sem eu planejar. Então, assim, a gente nessa espiritualidade não é fácil porque a gente lidar com essas coisas incertas, né? Então, Paulo vai falar da paciência do agricultor, por exemplo, mas ele sabe que vai chegar lá, né? Ele plantou, ele está vendo a planta crescer e aí ele vê o fruto maduro, ele se alegra com isso. No mundo espiritual não é bem assim, embora tenha a semelhança, uma símile, a gente plantar, Paulo fala, né, que a gente planta e rega, Deus dá o crescimento e tudo mais, só que às vezes a gente não está enxergando todo o processo, a gente só jogou a semente, não viu, de repente apareceu o fruto, onde cresceu essa árvore, como que deu esse fruto, né? E por causa dessas incertezas, vale muito a gente se achegar a Deus através de outra pessoa. Por que a pandemia ela foi muito nociva nesse sentido da espiritualidade, né? Assim como você, eu fiquei angustiado várias vezes pregando com uma câmera. Isso. Gente, sentindo Deus aqui, mas não tem ninguém. Eu sei que o pessoal está atrás da câmera, mas como é angustiante para a gente que habitamos em um corpo. Deus nos criou relacional, Ele fez o ser humano em comunidade. O próprio Deus
preferiu vir em carne para se relacionar com a gente. Por isso que a presença do outro é tão importante para a gente. Por isso que a gente ficou muito contente em retornar aos cultos presenciais. Por isso é tão bom a gente ter uma outra pessoa estar falando ali. Claro que na maioria do tempo a gente está falando com Deus, a outra pessoa pensa que a gente está falando com ela, né? Mas a gente está falando com Deus também, um desabafo ali, com clareza, colocando dúvida, e às vezes aquela própria pessoa também é usada com Deus com uma sugestão tão simples que você fala assim, eu não tinha visto isso, acho que eu vou por esse caminho. Bom, eu penso que do ponto de vista da formação espiritual, porque agora não abandonando a questão da liderança, mas ampliando para toda a igreja, esse pós-pandemia também é um desafio para a gente de pensar nessa formação espiritual, né? Sim. Quando a gente pensa, a gente já falou sobre discipulado, né? Naturalmente a gente vai caminhando para o trilho do discipulado, para as doutrinas, a confissão de fé, né? E o que eu acho que, obviamente, é muito importante. Mas, do ponto de vista da formação espiritual, você usou uma expressão que é a ideia de imitar a Cristo, né? Uhum. Tem a ver com os dons, mas tem muito a ver com caráter por conta do fruto do Espírito. E aí eu traria o outro lado, né? Por vezes, para algumas pessoas, a formação espiritual passa somente pela racionalidade, né? Uhum. Conhecer as doutrinas. Isso. Eu sei as doutrinas, eu sei como me portar diante desse ou daquele assunto, porque a Bíblia diz isso. Seja do ponto de vista que, quando a gente pega somente dons, você vê uma igreja como Corinto, que tinha todos os dons, e Paulo, por alguns motivos, muito dentro daquele contexto, os chama de carnais. Ou infantis. Por outro lado também, o conhecimento ele pode gerar orgulho. Uhum. E também, esses dois extremos, eles não falam diretamente da espiritualidade, né? Por isso que eu penso que um dos aspectos fundamentais dessa formação espiritual, e aí eu queria te ouvir, ela passa por uma formação espiritual cristocêntrica, pelo Evangelho, né? Acho que é o Tim Keller que ele diz que algumas pessoas dizem que o Evangelho é o ABC da vida cristã. E ele diz, não é o ABC, é o A a Z da vida cristã, porque sempre o Evangelho perpassando sobre cada doutrina, é Cristo perpassando sobre o uso dos dons, porque o uso do dom ele precisa glorificar a Cristo. É essa imitação de Cristo que é fundamental na formação espiritual de uma igreja, principalmente pensando que você tem níveis de maturidade diferentes. Uma igreja que realmente passou a olhar para a missão, se ela começar a receber gente, vão chegar pessoas sem cultura de vida cristã evangélica, sem estar acostumado com os nossos hinos, as nossas formas, mas elas também vão precisar viver o processo de formação espiritual. E não somente para se formatar do jeitinho que a gente mas elas precisam, na verdade, o modelo não somos nós, o modelo é Jesus, né? A gente focando em um modelo universal, né, que é esse Jesus Cristo que nós amamos tanto, a gente vai ter menos dificuldade nessa transformação, na busca da transformação das pessoas, porque de fato é um desafio, né? Você olhar para a forma que a gente trabalha como igreja, ela é diferente de qualquer instituição nesse sentido. Por exemplo, você vai numa instituição educacional, você tem classes, né? Todo mundo que está nesse nível, primeiro ano, segundo. Na igreja você não tem isso. Na igreja está todo mundo junto. E o pastor prega, né? Para aqueles que estão em um nível superior, quanto para aqueles que estão chegando agora. E como alcançar todos ao mesmo tempo. Não dá para a gente fazer isso tirando a pessoa de Cristo dessa configuração.
porque é o imitar a Cristo. Aquele que tem ali, está dando seus primeiros passos, do modo dele, ele vai dar os passos em direção a Cristo, imitando a Cristo. E o ser humano, ele é muito mimético, né? A gente aprende mais pela mimética, pela imitação. Pela imitação. É a maneira que a gente aprende mais. A gente coloca esse modelo de colocar sala de aula, um professor, um curso, um livro, mas nada como a imitação. Por isso que o discipulado, que foi já falado em programas anteriores, é tão importante, né? Principalmente o pessoal ali, porque as pessoas aprendem na imitação, imitando. E aí, esse ícone é aquele que Paulo fala, né? Paulo, ele dá uma segurança para os seus, dizendo assim, ó, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, eu tenho certeza. E se todo mundo imitar Cristo, né? Todo mundo imitar Cristo, não tem como errar, né? Então, aquele que está chegando, ele vai imitar o excelente Jesus. Aquele que tem uma espiritualidade já mais avançada, que é mais maduro, ele pode ir mais além, mas ele vai estar imitando o mesmo daquele que está entrando. Então, assim, a régua no final começa a passar por todos, né? E trazer uma forma de aprendizado, um foco único para todos. Não existe uma divisão nesse sentido na igreja, né? O evangelho meio que passa uma régua. Então, assim, é um curso que ninguém é formado. Ninguém pode bater no peito e dizer, não, eu estou formado, sei 100% da teologia, pratico 100% o evangelho. Ninguém pode ter esse orgulho, porque está todo mundo em formação. A diferença é que uns estão mais adiantados, outros menos. Mas todos precisam imitar Cristo. Tudo passa pelo caráter de Cristo. E o caráter de Cristo perpassando sobre nós, né, que esse é o grande quê da revitalização, né? A gente não pode confundir com reforma, com melhorias, que também faz parte, como nós falamos, mas a ideia central da revitalização é trazer a vida de Cristo, né? É reviver, é a mesma ideia de avivamento, né? A mesma ideia de Gregório, que era trazer a juventude para a igreja, a juventude da noiva, né? Que ele falava. Tudo isso é trazer a vida de Cristo para a igreja. E aí, assim, as demais coisas, por mais importantes que sejam, são periféricas. A gente pode olhar uma igreja prédio toda bem acabada, com conforto, e dizer para ela que ela pode estar revitalizada ou não, baseada na espiritualidade. No máximo, se não tiver isso, você fala assim, não, é uma igreja com uma boa estrutura, né? Mas não revitalizada. Não revitalizada, né? Então, a revitalização, a vida, o cristianismo, a vida de Cristo é o centro da revitalização. A gente vai chegar para uma igreja e dizer assim, olha, essa igreja está em processo adiantado da revitalização, que também é uma coisa que não chega no fim, nunca, não tem. A gente vai, vamos fazer um projeto de 10 anos para revitalizar a igreja. Depois de 10 anos precisa de uma outra, porque é aquela máxima dos reformadores, né? Uma igreja reformada tem que estar sempre se reformando. Uma igreja revitalizada tem que estar sempre se revitalizando, né? Então, não há uma linha de chegada para dizer, olha, concluímos a revitalização da nossa igreja. É nesse tempo que a gente vai buscando a vida de Cristo e fazendo uma espécie de respiração espiritual, né? A gente introjeta ele e passa para os demais, introjeta e passa para os demais. É uma fonte, né? A gente precisa ser fonte para as pessoas nesse sentido. Você foi no ponto aqui a gente está chegando no final do nosso papo aqui, e eu estou aberto aqui na minha frente com o famoso texto Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, né? Que é exatamente o que você acabou de falar. A proposta do Enchei-vos do Espírito, esse programa não é um programa teológico, né? Mas esse encher-se... Mas também fala de teologia. Né? Esse encher-se, ele aponta para essa ideia da constância, né? Não é encher uma vez e beleza. É constantemente encha-se do Espírito, né? Então, para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão, no começo também, lá atrás, você citou disciplinas interiores e disciplinas exteriores. Eu acho que esse texto aqui na continuação, ele fala assim, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração
ao Senhor. Você tem aqui aspectos de uma devoção interior, mas a ideia da comunidade está presente, né? Falar entre vocês, né? Como igreja, né? Então, queria que você apontasse para a gente alguns aspectos que podem ajudar. Eu sei que muitos aqui podem já saber, mas é sempre bom lembrar, né? Algumas disciplinas interiores da individualidade, essas da comunidade, né? Falar entre vocês salmos, hinos, cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor, mas das exteriores, porque o texto termina assim: como é que se enche do Espírito, né? Paulo aponta: enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, louvando ao Senhor e dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Então parece que Paulo aponta também que há espiritualidade na gratidão que a gente tem em todas as coisas, né? A espiritualidade, ela não é algo também só do culto, do ponto de vista do encontro comunitário para adorar, ouvir a palavra, ou do quarto fechado, onde a gente no secreto ora a Deus e faz o nosso tempo ali de meditação. Mas ela também se manifesta no todas as coisas, né? Fala um pouco para a gente dessas, da espiritualidade interior, da individualidade, da comunidade e exterior, para que a gente possa ajudar os nossos amigos ouvintes aí a pensar que a gente precisa desenvolver essa espiritualidade saudável nas nossas comunidades. É a espiritualidade no âmbito integral, né? Ela é tão abrangente que ela integra toda a vida do ser humano. Cabe aqui também fazer uma outra diferenciação, né? Além daquela inicial que nós fizemos, porque há aquelas pessoas que fazem a diferenciação de que o espiritual acontece na igreja e o que acontece fora da igreja, aí dá o nome de material, de terreno, de mundano ou qualquer outra coisa, porque não está ligado exatamente à reunião pública, à vigília, à oração, a devocional ali. Isso aqui é espiritual. O que acontece fora, o meu emprego não é espiritual, né? Eu trabalho, eu estudo, isso não é espiritual. Quando a gente entende a espiritualidade de maneira integral, como Paulo, ele diz assim: ou quer que façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ou seja, ele está conferindo uma espiritualidade nos outros âmbitos da vida que nós fazemos. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, isso é para glorificar a Deus. Então, a espiritualidade passa também num profissional buscando excelência no seu serviço diante das pessoas. Isso glorifica a Deus. Quem não gosta de ver alguém proferindo um belo discurso? Um compositor compondo um belo poema? Quem não se alegra em ver uma bela arte de um artista? Quem não se alegra em ver um médico tendo um sucesso preciso em uma cirurgia? Todo mundo fica abismado, né? Boquiaberto quando a gente vê pessoas que conseguem ir num nível diferenciado, né, na sua profissão. Isso é a maneira de glorificar a Deus, né? E a gente não pode reduzir a espiritualidade ao que acontece na igreja, viver uma vida dúbia, né? Na igreja eu sou espiritual, então vamos fazer as coisas espirituais. Saiu fora da igreja, que não é mais espiritual, isso. Então faço o que eu quiser porque já não estou mais nesse âmbito. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre todos em todo o tempo. E é nesse momento em que nós transparecemos as doutrinas exteriores, as disciplinas exteriores, para com os que são de fora da igreja, para a nossa vivência diária, nossas atividades diárias, o trato com as pessoas, o jeito de falar com os que não são da igreja, tudo isso glorifica o nosso porte, né? A nossa gentileza, o nosso cuidado com a natureza, com os animais, tudo isso vai glorificar o nome de Deus, está incluso na espiritualidade. Não dá para a gente colocar num departamento à parte, dizer assim, não, eu vou me dedicar a uma ONG que cuida de animais, mas isso aqui é coisa do mundo. Não é. A gente faz para a glória de Deus, né? Se a gente pudesse apresentar assim, óbvio, oração, leitura da palavra, tempo para meditar no texto, deixar que a Bíblia fale com a gente,
a comunidade, a adoração pública, como diz Paulo aqui, né? Cantando hinos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Só que, principalmente em comunidades em que as pessoas estão se achegando, né? Se as pessoas que nos veem mãos levantadas, choro e alegria diante de Deus, mas isso não se reflete também na forma como tratamos nossos filhos, na forma como nos comportamos no supermercado, lá no trabalho, no futebol, no trânsito, isso gera uma estranheza, né? Porque eu acho que nós, por vezes, evangélicos, tem mais facilidade de lidar com essa espiritualidade segmentada do que quem olha de fora. Porque quem olha de fora, eu acho que espera uma espiritualidade mais integral, né? Ué, mas ele não é tão assim ali, quando eu vejo ele na igreja, mas por que com o filho dele ele trata nessa grosseria, nessa violência? Porque não faz sentido, né? A espiritualidade, ela tem esse lado integral que você falou, né? Se uma coisa não conversar com a outra, isso não significa perfeição, né? A gente vai falhar, a gente vai errar, mas a pessoa precisa ver um pouco de coerência nessa espiritualidade, né? O que acontece na igreja, ela precisa de alguma forma refletir na vida. E o que acontece na vida, ela precisa de alguma forma ser o momento que a gente chega diante de Deus na igreja em gratidão, né? Se essas duas esferas não se conversarem, como se elas fossem estanques, né? Aqui é espiritual e aqui é secular, mundano, material. Isso, na verdade, gera muito mais afastamento de quem não conhece o evangelho do que aproximação, né? O quanto é diferente se ela vê uma pessoa, puxa, esse cara é sério, respeitoso com a natureza, no trânsito, com as pessoas. Existe um poder de atração nisso, né? Eu preciso conhecer esse Deus aqui, né? Eu preciso conhecer o Deus desse cara, porque não é possível que ele enfrente situações assim. A ideia da missão, a centrípeta, né? Então, hoje a gente fala muito da centrífuga, que é aquela ideia de sair para fora. Isso. Mas a gente vê que Deus sempre falou também da centrípeta, que é de atrair, né? A ideia de criar Israel para que fosse um foco de luz para as nações era o quê? Para que os povos venham a Sião, né? Eles vão ver, olha que povo que tem leis tão justas, eu quero ser isso, eu quero fazer parte desse povo. É a missão que atrai, né? Então, a gente precisa de enfatizar também como a gente enfatiza a centrífuga, né? Que é a de sair em direção dos outros, mas a capacidade de atrair. E a gente atrai como? Com o nosso exemplo. E aí você bem disse que essa geração, o pessoal que não faz parte da igreja, por eles viverem em um nível só, eles têm essa dificuldade de fazer a separação que na igreja faz. Não, tem o espiritual e o material. Eles vivem uma coisa só. Então, se o espiritual entrar na vida deles, faz parte de uma coisa só. E aí a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não dar munição para essa narrativa cada vez mais crescente de os falsos moralistas, né? Que assim, que prega uma moralidade, na igreja dizem uma coisa, vivem uma outra coisa em casa, e aí vai ser rotulado como um falso moralista, né? Porque não está tendo coerência nisso. E um dos poderes mais atrativos para a missão centrípeta é justamente esse pregar pelo exemplo, né? Um estilo de vida que faça sentido. Um estilo de vida em que as pessoas desejem. Você não a gente não tem que estar implorando as pessoas, por favor, aceita Jesus, vai ser melhor para a sua vida. Não, a gente tem que viver de uma forma que as pessoas dizem, não, eu quero ser isso, né? É como depois da pregação de Pedro, né? A indagação é essa. O que faremos? O que eu tenho que fazer, né? Eu quero participar disso, né? Mas se a gente não vive uma espiritualidade integral, né? E aí passa as interiores, né? Que você citou aí, ler a Bíblia, vida de oração, de contemplação, né? De meditação. Tudo isso a gente começa a introjetar aqui, viver a gente para passar para a comunidade no todo. É por isso que muito se diz que o culto começa em casa, né? Você tem que começar aqui em casa e levar por culto. Mas o vice-versa, o contrário é verdadeiro também.
A vida familiar começa na igreja. A vida familiar tem que ser gerada do culto público, da reunião pública, da fé em comunidade. E aí isso transborda na família. E aí quando a gente vai para a igreja, a gente leva o culto que começou na família também, né? Então tem que haver essa integralidade dessas duas áreas a ponto de as pessoas olharem para a gente e desejar ser igual, né? Olha, como que você consegue? Eu estou imitando a Cristo. Então também quero, me ensina aí que eu quero isso. É isso, um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Fora e dentro, lá na família, lá no trabalho, na igreja, uma coisa alimentando a outra, né? Muito bom. Josias, eu queria te agradecer por essa nossa conversa aqui. Você falou, é o centro, você usou essa expressão, é o centro da revitalização, é isso aqui, né? Exato. Tudo que a gente conversou nos últimos programas, óbvio, é aquilo que cabe a gente, né? Então a gente precisa conversar dessas coisas, da recepção, da pregação, do discipulado, do evangelismo, de como a gente pode se preparar melhor para receber as pessoas, como é que a gente pode ter mais intencionalidade em tudo que a gente faz. Mas aqui, nesse último programa desta série, está o centro da revitalização. Essa formação espiritual, seja do líder, e seja de toda a liderança, e seja da igreja, né? Um desenvolvimento de uma espiritualidade saudável baseada em Jesus, através de disciplinas interiores, comunitárias e exteriores, tudo de forma muito integrada. É simples? Não é. Mas é o nosso desafio. Queria te agradecer, se você quiser deixar uma última palavra aí para o pessoal que está junto com a gente, e aí em seguida a gente encerra. Eu que agradeço, pastor. É uma satisfação muito grande estar aqui juntamente com os irmãos, estar na presença de Deus, né? Esse momento também é espiritual aqui, por mais que estamos aqui num papo bem descontraído, né? Com vocês aí em casa, chegou do seu serviço talvez, está prestigiando esse programa. Talvez também você na sua mente não seja um momento espiritual, sentar no sofá em frente à TV, estar assistindo esse programa, mas de fato é espiritual, está se alimentando dessas palavras e vamos nos encorajar uns aos outros, né? Não é fácil, a gente tem que aceitar que é um sofrimento, mas é gratificante, né? No final a gente vai ver como que valeu a pena todo esse esforço nosso. Muito jóia. Obrigado, Josias. Obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Compartilhe esse link, eu acho muito importante esse programa para quem acompanhou a série. Eu te desafio a compartilhar esse link para que outras pessoas possam assistir esse conteúdo. Nós estamos finalizando essa série sobre a importância da revitalização e logo voltaremos com uma nova série, com um foco na plantação, em gerar no coração das igrejas locais o desejo de plantar novos pontos da pregação do Evangelho, e a gente vai conversar bastante nos próximos programas sobre a plantação de novas igrejas, e a gente espera você para essa nova fase com outros pastores, outros líderes que vão ajudar a gente nessa conversa nos próximos programas. Fique com a gente aí na TV Viva Promessa e a gente te espera na semana que vem para a gente começar a nova série. Se você não é um amigo da missão, deve estar em algum ponto aqui o link para você conhecer o projeto Amigos da Missão e participar, apoiar aquilo que a TV Viva Promessa vem fazendo, outras ações humanitárias também, que de alguma forma, através desses conteúdos, temos tentado levar o Evangelho, levar esse desafio de viver o Evangelho nos mais diversos lugares. Por isso a gente te convida a ser um amigo da missão. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.